Esse aqui é o BYD Dolphin que eu avalio para você no canal Auto Agora com BR. Já deixei inclusive o sistema de iluminação aqui aceso para você perceber que ele chama bastante atenção, né? Bem diferente, bem diferenciado. Nessa avaliação, vou mostrar para você todos os detalhes do carro, como é que é o desenho da carroceria, o espaço interno dele, sistema de painel, como é que são as impressões ao dirigir, falar em preço, autonomia e tudo mais. E aí, convido você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos lá então conhecer o BYD Dolphin, o carro elétrico que revolucionou o mercado de carro elétrico no Brasil. Vamos lá! Nessa avaliação do canal Auto Agora com BR, eu mostro para você os detalhes do desenho da frente do BYD Dolphin. Você começa a observar então a partir do teto que você percebe que ele tem as linhas totalmente arredondadas. O vidro bem inclinado com os limpadores de para-brisa, aí nota o detalhe do capô, ele não tem vinco. E o sistema de iluminação dele chama bem atenção. Presta atenção nesse detalhe do farol. O farol é full LED e ele tem essa assinatura, né, que sai debaixo do farol e praticamente se liga com outro LED que está onde seria a grade, mas ele não tem a grade, formando aí um sistema de iluminação que chama bastante atenção. E bem no centro temos ali escrito BYD. O para-choque, ele tem uma moldura com uma grade na parte inferior e bem no centro você tem a placa de identificação. Então aqui eu mostrei para você os detalhes do desenho da dianteira do BYD Dolphin. Bom, aqui na lateral você percebe que ele segue as linhas arredondadas que é tradicional do BYD Dolphin. Aí você nota que a caixa de roda tem a moldura. Depois então, falando das rodas propriamente ditas, elas são 16 polegadas, os pneus 195/60R16, detalhe, pneu exclusivo para carro elétrico, tá? Continuando mostrando para você o desenho da lateral, você percebe que a área envidraçada dele é grande, ele tem os apliques nas colunas das portas, o retrovisor segue ali com a capa preta e também a lâmpada indicadora de direção que está colocada no retrovisor. Depois então as maçanetas são na mesma cor da carroceria, tem um vinco ali que segue na mesma direção. Esse vinco termina exatamente na lanterna traseira que invade um pouquinho a lateral. E aí, visto de lateral, dá para você ter uma ideia melhor de qual é o tamanho do BYD Dolphin. O comprimento dele de 4,1 metros, a largura de 1,7 metros, a distância entre os eixos é de 2,7 metros e a altura dele de 1,5 metros. Então, os detalhes da lateral do BYD Dolphin que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E aqui os detalhes do desenho da traseira, né? Você começa a observar já logo a partir do teto que ele tem aqui esse aerofólio que avança. O vidro dele bem arredondado, detalhe, não tem limpador traseiro, tá? Não tem um limpador traseiro no BYD Dolphin. Agora o sistema de iluminação, ele chama atenção, né? Sistema de iluminação todo em LED, com esse desenho aqui exclusivo. Depois então embaixo está lá escrito Build Your Dreams, que é construindo os seus sonhos, né? O significado da sigla BYD. Aí nós temos do lado aqui EV, que significa que é um veículo elétrico. Depois então do lado direito nós temos então a inscrição BYD Dolphin, que é exatamente para identificar o carro. Bom, o para-choque, você percebendo aqui o para-choque, ele tem os refletores nas extremidades, um desenho diferenciado na parte de baixo, principalmente ali onde está a moldura, onde você tem o encaixe da placa de identificação. Então esses são os detalhes do desenho da traseira do BYD Dolphin que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E aqui o porta-malas do BYD Dolphin. Vamos lembrar que se trata de um hatch compacto e a capacidade é de 345 litros,
Os bancos rebatem, mas rebate totalmente, você não tem a opção de 60-40 ou 40-60. Bom, levantei o capô para mostrar para você e falar sobre o motor. Mas na realidade o que você vê aqui dentro não é bem o motor. Aí um detalhe, para você abrir a tampa do capô, ele não tem uma trava aqui como você está acostumado, tá? Lá dentro do carro, você precisa puxar 2 vezes a alavanca, que é exatamente para destravar a tampa do capô. Então, diferente dos carros com motor a combustão, o carro elétrico, ele tem aí uma situação que você tem muito menos equipamentos no que diz respeito à motorização. O motor dele, propriamente elétrico, está no eixo. E aqui você tem a condição de observar algumas situações que, inclusive, exigem manutenção. Que é o caso, por exemplo, do fluido de arrefecimento, que você vai ter que fazer aí a troca de tempos em tempos. O fluido do freio, que também é necessário trocar de tempos em tempos. A potência dele, 95 cavalos de potência, e o torque de 18,35 kgfm, 18,35 quilos de torque, o equivalente a 180 Nm. Pois bem, essa potência e esse torque faz com que o BYD Dolphin acelere de 0 a 100 em 10,9 segundos. Ele atinge a velocidade máxima de 150 km por hora, limitado eletronicamente, porque senão ele podia andar até mais rápido. Ele tem o modo Sport, o modo Eco e o modo de neve de condução. Então esses são os detalhes da motorização do BYD Dolphin que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Aqui eu vou mostrar para você os detalhes internos do BYD Dolphin. Essa é a versão Diamond que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. A versão Diamond, ela tem como característica ser totalmente escurecida, né, na cor preta. Bom, começando pelos detalhes do painel. Aqui nós temos um painel de material sensível ao toque. Aí você vê as saídas de ar, que elas estão bem estilosas aqui, né? Normalmente eu falo primeiro da parte de volante, mas você já está observando a parte aqui do multimídia, então eu já vou mostrar um detalhe desse multimídia que é bem legal, é bem interessante. Olha só, você pode, né, virar ele e tal, igualzinho um tablet, é um multimídia de 12 polegadas, onde você tem aí várias funções que você consegue acessar através dele. Inclusive, você pareia Android Auto, Apple CarPlay, para você espelhar o teu celular, não tem maiores problemas aqui não, e também você consegue buscar informações do carro. Se você preferir que ele está nessa posição, ok, senão é só apertar o botão aqui no volante multifuncional que ele gira. Aí vamos propriamente dito para a parte do volante. O volante, ele é revestido em couro, de 3 raios, com a base reta, que é um volante esportivo. Aqui, né, nessa área do volante, você tem a visualização do painel de instrumentos. Como eu te mostrei lá na parte de espaço dianteiro, conforme você movimenta o volante, então esse display, que é um display de 5 polegadas, vem aqui para cima também. Eu particularmente preferia que ele fosse um pouquinho maior, tá? Eu gostaria que esse display fosse um pouquinho maior, que que aí ia proporcionar uma visão melhor. Mas é o que a gente tem aqui. Depois os detalhes do acabamento também totalmente em soft touch, em material sensível ao toque. Ele mistura 2 cores, tá? Não só na parte do painel, mas também no revestimento dos bancos. Os bancos, eles também têm a mesma cor que tem aqui no painel, ele segue para o revestimento dos bancos, uma cor mais escura e uma cor mais clara. Aqui nós temos um porta-celular, detalhe, não tem carregamento por indução, e aqui você tem os comandos para você, então, controlar situações aqui do carro. Por exemplo, carro elétrico, você sabe, ele não tem câmbio. É simplesmente um comando para você liberar o motor para ir
para frente ou ir para trás. E esse comando está aqui. Você pisando no freio, você deu aqui o comando, então ele já tem a marcha ré ligada e automaticamente já acionou a câmera de ré, que é uma câmera de ré 3D. Você tem várias opções aqui que você consegue puxar por essa câmera, inclusive também se você quiser ativar ou desativar o sensor de estacionamento, ok. E aí você vê que ele está mostrando qual é a imagem que tem na traseira e também a imagem lateral. Você pode mudar as definições dessa câmera de ré, tá? Tá tudo aqui, tá tudo nesse comando. E aí, né, você pode, no caso, optar por ver qual que é a melhor posição para você trabalhar com a câmera de ré. Muito legal, né? Muito legal. Beleza. Então aqui você tem esses comandos. O controle, por exemplo, de estabilidade, para você mudar a situação, o módulo de direção, no caso ele oferece o módulo Eco, ele oferece o módulo de neve e também o módulo Sport. Você tem os comandos também aqui, né? Tudo redondinho, bonitinho. E aqui está o comando do sistema de áudio. O comando do sistema de áudio está aqui. Tudo nessa parte aqui, muito fácil de você conseguir acessar. Controle de ar-condicionado e tudo mais. Já na parte do console propriamente dito, nós temos então aqui os comandos de o Auto Road. Esse carro ele tem aquele sistema que conforme você para no semáforo, você para no farol, você tem aí a situação que o carro fica parado. E ele também serve como auxílio em rampa. Esse comando está aqui. Você tem o freio de estacionamento eletrônico, né, que eu popularmente aí eu gosto de chamar de freio de dedo. E aqui então os controles de estabilidade do carro. Tá tudo nessa parte. Esse console ele é dividido em duas partes. Você tem a parte de cima onde você tem porta-copos e depois então aqui na parte de baixo um outro espaço para você colocar então objetos. Então é um interior dele, principalmente para o motorista, muito funcional, porque os comandos estão bem à mão aqui no volante, inclusive o comando também para você estabilizar ele numa velocidade está colocado aqui, é muito fácil de você operar, não tem maiores problemas. Então a gente pode dizer que é um ambiente muito agradável que oferece o BYD Dolphin, o carro elétrico que estamos avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Aqui eu vou mostrar para você como é que é o espaço interno traseiro do BYD Dolphin. Estou sentado no banco de trás, bem atrás do banco do motorista, né? Porque o banco do motorista é aquele que a gente não pode mexer, que ele está lá na posição correta para dirigir. E olha só o espaço que eu tenho aqui atrás, hein? Dá até para cruzar as pernas, essa coisa toda. Um pouquinho de inconveniente é que minha perna fica um pouquinho elevada, tá? A perna fica um pouquinho elevada. É o único inconveniente que eu tenho sentado atrás do banco do motorista. O espaço para a cabeça também é bem legal, olha só, tem bastante espaço aqui. O espaço para o ombro em relação à porta, tá bem legal. Estou bem confortável, né? Com exceção da perna estar um pouquinho elevada. E agora você tem no meio, né? No meio geralmente é complicado para quem senta no meio dos carros por aí. No entanto, no BYD Dolphin, viu? Continuo com bom espaço para a cabeça, tá? Estou com o cinto aqui afivelado, que é exatamente para você perceber como é que é essa situação. E um detalhe do BYD Dolphin que facilita bastante para quem senta aqui no meio. Não tem túnel, não tem o túnel elevado, então você tem aí um certo conforto com as pernas. Não vai dar para você cruzar, tá? Não vai dar para você cruzar. Para quem tem a minha estatura, por exemplo, de 1,78, não vai dar para cruzar a perna aqui atrás. Mas você também não fica com a perna daquele jeito, aquela coisa toda. E o espaço desse console aqui
ele também não invade muito para quem senta no banco de trás. Então tá um espaço bem legal para quem senta aqui no meio. Aqui eu vou mostrar para você qual que é o espaço do motorista, tá? Temos aqui a minha estatura, 1,78 m. Posso te falar que da maneira que o banco está ajustado aqui, eu tenho um bom conforto. Esse banco tem ajuste, né? Tanto para você ir para frente, para trás, sem maiores problemas. Tem ajuste também de altura. Posso, né, abaixar, diminuir, levantar, essa coisa toda, mas tudo com ajuste mecânico. E o volante, para você encontrar a melhor posição de dirigir, ele tem só ajuste de altura, ele não tem ajuste de profundidade, só que com detalhe. Essa parte aqui do painel de instrumentos, ela está colocada junto ao volante. Então, quando você levantou o volante, por exemplo, a parte do painel de instrumentos levanta junto, tá? Então, você não tem maiores dificuldades para visualização. E agora chegou a hora de dirigir o nosso BYD Dolphin, que foi gentilmente cedido aí pela BYD para que a gente fizesse esse vídeo, fizesse essa avaliação para você. E já começa por aqui, tá? Já vou te falar. O carro está ligado e dá para ouvir aqui dentro o ruído do sistema de ar-condicionado, porque não tem mais nada de ruído, absolutamente nada, só o ruído do sistema de ar-condicionado. Para você tirar ele da posição parada, como eu estou aqui, é simples, só pisar no pedal do freio e aqui, naquilo que seria num carro tradicional com motor a combustão, o câmbio, é simplesmente um comando, onde eu coloco ele aqui para baixo. Apareceu então a posição D aqui no painel de instrumentos e depois, então, nesse momento também já foi destravado o freio de estacionamento e aí é só acelerar que ele começa a se movimentar. Nessa saída que eu fiz aqui, por exemplo, ele já imediatamente ligou a câmera que está posicionada aqui do lado para me mostrar como é que está o sentido lateral. Dá até para ver dá até para ver inclusive a roda. O que ele me pediu aqui, né, para minha segurança, para mudar para feixe baixo, é o que acontece. A iluminação aqui, ela não está muito legal, a iluminação externa, inclusive a gente está numa situação aqui com um pouco de garoa e tudo mais, né? E então o sistema entende que eu preciso ter as luzes externas acesas. Então aí ele já me avisou, olha, para sua segurança, mantenha o feixe baixo, tá bom? Vamos lá. Já vou começar aqui passando por uma lombada para sentir como é que é a suspensão. Pô, trabalha bem, hein? Lembrando que esse carro ele tem suspensão dianteira independente e o eixo de torção na traseira. Trabalha bem. Normalmente, os carros elétricos eles são um pouco mais baixos para você ter um coeficiente aerodinâmico melhor. Mas mesmo assim, nesse caso aqui não tive problema não de raspar assoalho e tudo mais. O que não falta nesse trecho que eu estou rodando por aqui é lombada. Estou passando por mais uma. Aí, legal, trabalhou bem sim. Fazer uma curva aqui de uma maneira um pouco mais forte. Sistema de direção elétrica respondendo muito bem. Me deu a firmeza necessária para fazer essa curva, tá? Sistema de freio também respondendo muito bem, sem maiores problemas. E um detalhe, né? O sistema de freio de carro elétrico, inclusive do BYD Dolphin, ele tem um sistema regenerativo, que conforme você aciona o freio, ele vai carregando a bateria, conforme você tira o pé do acelerador, ele carrega a bateria. Então, que diz respeito aqui a circuito urbano, e olha o que acelera esse carro, hein, gente? Muito legal, viu? Isso é normal de carro elétrico, e você tem o torque imediato. Então, encostou o pé no acelerador, ele imediatamente está mandando a força para as rodas, e aí, né, você tem um arranque legal, um arranque bom e desenvolve velocidade de maneira muito rápida. Então, no que diz respeito a você andar com esse carro, com o BYD Dolphin no ciclo urbano, é muito legal.
você não tem ruído nenhum, você não sente ruído nenhum, ele tem reações rápidas quando você precisa, acelera de maneira bem legal, sistema de freio também muito bem ajustado, muito bem acertado. Então são situações aí que no circuito urbano você não vai ter maiores problemas não, tá? Agora, lógico, né, que todo mundo fica com aquela curiosidade. Como é que é o sistema de bateria, recarga, como é que funciona isso? Então vamos começar falando sobre autonomia. No circuito europeu, né, na maneira que eles fazem a medição do circuito europeu, ele te oferece 400 km de autonomia. A medição que foi feita aqui no Inmetro, eles cortaram aí 30% disso, fizeram uma outra medição. Então aqui para o Brasil, ele está homologado com uma autonomia de 291 quilômetros. Já o tempo de recarga da bateria Blade, lembrando que esse carro tem a bateria Blade, que é da BYD, a bateria Blade, ela é uma bateria que não pega fogo, tá? É uma bateria que não pega fogo, eles já mostraram isso em vários vídeos, aí, umas várias situações que é uma bateria que ela não pega fogo. Então essa bateria Blade, para ela ser carregada no carregador DC, tá? No carregador DC, entre 30% a 80%, então você está lá com 30% de carga e vai colocar para carregar no carregador DC, vai levar uma média aí de 30 minutos para ela chegar até os 80% de carga, ok? Vou falar um pouco sobre os itens de série do BYD Dolphin que eu estou avaliando para você no canal AutoAgora.com.br. O que acontece aqui é o seguinte, né? Tudo que eu mostrei para você até agora nesse carro é item de série, tá? Não tem nada de opcional, nem a cor. Né? Falta citar aqui que, por exemplo, entre os itens de segurança são 6 airbags, tem 6 airbags o BYD Dolphin. Você tem aí vários sistemas de auxílio ao motorista, como por exemplo o controlador de velocidade, que é popularmente conhecido como piloto automático, mas eu sempre fiz, não é um piloto automático porque ele não faz o carro dirigir sozinho, né? Você tem aí o sistema de auxílio para você identificar, por exemplo, quando você vai fazer uma curva, né, que é esse sistema com a câmera 3D, conforme você aciona a seta do carro, ele imediatamente vai te mostrar aí o que você tem para ver do lado, né? Então, tudo isso é item de série no BYD Dolphin. É um carro elétrico completaço que a BYD ela comercializa aqui no Brasil. Agora está faltando falar para você quanto custa o BYD Dolphin, não é verdade? Pois bem, o BYD Dolphin, quando foi lançado no Brasil, mexeu com tudo aquilo que estava sendo vendido de carro elétrico. Na época, inclusive, era o carro elétrico mais barato que tinha disponível no país quando ele foi lançado, com toda essa tecnologia, e ele chegou, né, com um preço competindo aí com até outros modelos que seriam concorrentes com motor a combustão da mesma categoria. Ele chegou num preço muito próximo. E esse preço do BYD Dolphin é de R$ 149.800. Nem cor, se você optar por uma outra cor, no caso esse daqui é o preto, mas se você for optar por uma outra cor que está disponível, você não vai pagar mais por isso. E um detalhe interessante também é no que diz respeito às revisões, tá? O que acontece? As revisões do BYD Dolphin, elas são feitas a cada 20 mil quilômetros. Nos modelos com motor a combustão, normalmente essa revisão é feita a cada 10 mil quilômetros, né? Então aqui seria 20 mil quilômetros ou 12 meses, tá? Ou um ano. E o preço da revisão? A revisão de 20 mil quilômetros, ela custa R$ 400. Já a revisão de 40 mil, que seria a segunda, ela tem o preço estipulado de R$ 1.040. E assim vai sucessivamente. Depois, então, a de 60 mil vai custar R$ 400, a de 80 mil vai custar R$ 1.040. Ou seja, a última revisão que está previsto lá no plano de manutenção
ela vai custar também R$ 1.040 e é feita depois de 200 mil quilômetros. E no canal Auto Agora com BR você conheceu todos os detalhes do BYD Dolphin, o carro elétrico que, quando chegou no Brasil, revolucionou o mercado de carros elétricos que a gente tinha disponível aqui no país. Gostou? Então não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Se você não gostou, faz isso também e deixa o seu comentário, que é muito importante para a gente fazer o vídeo cada vez melhor, especialmente para agradar você. Não esqueça de acessar o nosso portal autoagora.com.br, que tem as notícias atualizadas do mundo automotivo diariamente. Siga-nos também no Instagram, @autoagora.com.br, e o canal Auto Agora com BR disponível aí para você assistir os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima!